Cansaço, cansaço. Ela ficou repetindo bem baixinho, mas era possível? Tanta gente assim aglomerada no reduzido espaço da confeitaria, todos falando ao mesmo tempo e pedindo, reclamando, exigindo. Oh, Deus! E as vendedoras desesperadas, e não disfarçando o desespero enquanto mãos e vozes suplicavam, apontavam. Moça, por favor, estou aqui faz mais de uma hora, uma dúzia daqueles doces. Não, esses não, os outros adiante. Aqueles com morango e panetone. Acabou o panetone? Acabou, moça? Quando a vendedora, meio descabelada, entregou-lhe finalmente o pacote redondo com o bolo de chocolate, o suor já porejava em sua testa. Na calçada, parou um instante e teve um olhar desolado para o congestionamento dos carros na plenitude das buzinas em meio de alguns gritos. Palavrões, empurrões e as buzinas. Mas a compra de um simples bolo para entrar numa batalha? E onde um táxi nessa hora? Oh, meu Deus, lamentou. Por que não viera com o próprio carro? Mas onde estacionar? Foi andando, a bolsa apertada debaixo do braço e nas mãos, o pacote levado assim como um troféu. Tão grande esse bolo e tão grandes os pacotes e sacolas dessa gente toda. Mas por que o Natal acabou por se transformar naquele licoroso inferno? Comer, beber e comprar, principalmente comprar. As lojas tão cheias, as igrejas esvaziadas. Mas quem estava pensando no nascimento do Cristo? As pessoas feito loucas, sussurrou, e por um momento pensou no Natal lá longe, a doce e calma ceia da infância, o presépio, a família ainda inteira ao redor da mesa. Agora levava esse bolo para uma família que não era mais a sua. Ia a uma festa alheia, com música altíssima e falas representando alegria, risadas. Oh, Deus, um cansaço! Pensou naquele soneto que decorou ainda na juventude. De quem era mesmo? Esse verso de tudo tinha ficado apenas esse verso. Mudaria o Natal ou mudei eu? Eu mudei e o Natal também, ela pensou. Para pior. Para pior. Repetiu e enveredou para a praça ali adiante. Seria bom descansar num banco porque o pé direito doía. O sapato apertava. Esqueceu e foi calçar justamente esses sapatos elegantes, sem dúvida. Mas quem estava olhando para seus pés? Escolheu aquele banco mais tranquilo e onde já estava um menino com sua pequena mochila atada às costas. Colocou o pacote em cima do banco, no espaço entre ambos. Descalçou discretamente os sapatos e ficou olhando o gramado. Só então reparou no menino com seu uniforme escolar. Um uniforme pobre. A mochila de livros com as alças puídas, o tênis encardido. É de chocolate? Ele perguntou, baixando a cabeça para o pacote. Chocolate, ela disse ao menino. Voltou a olhar ainda extasiado na direção do coreto. O olhar agora pesquisava, sondando a distância. Ela abriu a bolsa e tirou o lenço. A tarde estava quente, mas a noite ia ser fria. Pensou e reparou melhor no pequeno vizinho à beirada do banco. Cabelos lisos e espetados, caindo numa franja densa até as sobrancelhas. A pele cor de bronze. Os olhos escuros e estreitos. Um pequeno índio, concluiu, e achou graça no menino. Amazonas? Que pesquisava em redor com um olhar esperto. Você está esperando alguém? O meu pai, ele disse e baixou o olhar para o pacote. Isso daí é para sua festa? Não vou dar festa. Passo em casa de uns amigos e pronto, mais nada. O seu pai trabalha por aqui? Ele vende bilhete de loteria lá perto do teatro. Tratou de pegar hoje. Não quer que eu volte sozinho. A senhora também está esperando? Dando um tempo, tenho que pegar um táxi. Por que não pega o metrô? É longe para danar, mas a gente acaba chegando. Tem festa, garoto, lá na sua casa? Bom, a avó faz o pão no forno e tem frango, sopa. Ele disse e passou a mão no nariz. Tinha manchas de tinta nos dedos. Minha mãe frita mandioca e vem meu tio e a tia e a primarada. É, o pai que vem vindo, olha lá. Aquele é o pai. É, pai. A mulher levantou-se rapidamente e saiu quase correndo pela alameda fora. Ainda ouviu a voz aflita do menino. Oh, a senhora esqueceu o bolo! Seu bolo, moça! Quando ela atingiu a calçada, voltou-se e vislumbrou ainda por entre a folhagem o menino segurando o bolo e falando na maior excitação para o homem ao lado, assim meio aturdido, olhando na direção que o menino indicava com a cabeça. Ainda esperava, comemorando, junto do banco, que a mulher do bolo voltasse para apanhar o pacote. E de repente lá se foram, num andar ligeiro, pareciam rir quando sumiram atrás do coreto. Ela fez um sinal para o táxi, milagre, um táxi vazio. Lembrou com um sorriso de quem era aquele soneto e ficou pensando na expressão iluminada do menino aspirando fundo o cheiro de chocolate.
Um menino Jesus índio num banco de jardim.